Bom, decidi fazer esse vídeo aqui porque esse assunto não é tão simples. Aliás, enfim, não é tão fácil de achar na internet, eu acho. Explicações. Eu vou fazer esse exemplo aqui do exemplo que ele é de log, essa tabelinha aqui. Por que ele é de log? Porque quando a gente eleva os dois lados aqui ao logaritmo, a gente aplica o logaritmo, você vai ter o y em função do logaritmo de x, que é diferente, por exemplo, de se você aplicar aqui o logaritmo de y, você vai ter o logaritmo de y em função do x diretamente, que é o t, porque o logaritmo neperiano do exponencial vai sumir, certo? Continuando aqui, a gente vai ter o de log por essa configuração aqui, ó, x elevado a alguma coisa. Você aplica aqui a lógica do logaritmo, então vai ficar separada, vira uma soma, multiplicação vira uma soma, e aí você vê explicitamente que o logaritmo de y fica dependente do logaritmo de x. Ok. Dito isso, a gente passa para analisar os dados. A gente vai ter o nosso x variando de 10 a menos 2 até 10 a 0. E aqui o y variando de 10 ao quadrado, né? Da ordem de 10 ao quadrado até a ordem de 10 à terceira. Então você vem aqui para o gráfico, você vai ter essa coisa aqui um pouco assustadora. O eixo x, ele é logarítmico, então vai 10 a menos 2, aí 1, 2, 3, 4, 5, até o 10 a menos 1, 10 a menos 1 até o 10 a 0, e assim por diante até o 10 a primeira, que é 10, né? Mas a gente não vai chegar nele exatamente. E da mesma forma, no eixo y, a gente vai variar da ordem do 100 até o 1000. Então você vai ter 100, 200, 300, 400, 500, 600, até 1000. E depois 1000, 2000, 3000, 5000. Daí esses não são os valores reais, esses aqui são os valores equivalentes, né, logarítmicos. Ou seja, aqui esse ponto ele não equivale a 255, ele é logaritmo neperiano de 255 e logaritmo neperiano de ponto 12, ok? É ponto 1 que eu arredondei, mas é ponto 12 lá no gráfico, na tabela. Enfim, dito isso, fica uma coisa relativamente simples, que é você vai pegar, por exemplo, o ponto 0,2, 12, né? E você vai tentar colocar ele numa coisa que faça sentido. Se aqui é 0,1 variando até 0,19 e 0,2, então você imagina que o 0,1 fique bem próximo do, né? Obviamente do 0,1 aqui. Daí você, pela tabela, o 0,1 está relacionado com 255, você vai chegar na mesma lógica. 100, 200, 300. Então, o 255 deve estar mais ou menos na metade aqui. Você vai seguir essa mesma lógica para todos. O 1100, o 2000. Você vê que o 2300 eu botei bem mais perto. E o 2700 já botei mais próximo do 3. E o 3400 aqui um pouquinho abaixo da metade. Você traça os pontos. São 5 pontos. E esse aqui, esse bem aqui, ele é um ponto de relevância, porque ele cruza certinho 10 a 0. Mais na frente a gente vai ver que ele é bastante importante, esse número, tá? Depois disso, você vem aqui, ó. Perfeito, temos uma reta. Então a gente segue aquela lógica e a gente vai trabalhar como se fosse uma reta, porque é uma reta. Só que o coeficiente angular dessa reta, ele
vai ser a variação em y pela variação em x como uma função linear comum. Só que os eixos variam do logaritmo, isso é a parte muito importante. Você vai variar o logaritmo do extremo de y, que você vê aqui, ó, o logaritmo desse menos esse, e o logaritmo desse menos esse. Aqui. E aí você aplica a propriedade dos logaritmos, que eles viram divisão. Utilizando uma calculadora, você vê que o A é aproximadamente 0,6. E isso bate com o gabarito, que é 0,6. E aí você vem aqui para x igual a 0, você vai ser equivalente ao logaritmo neperiano de 1. Por isso, quando a gente vem aqui no gráfico, a gente vai procurar pelos 10 a 0, onde a nossa reta está batendo é muito próximo do 9. Só que em qual ordem? 10 ao quadrado, então 900. E foi justamente o que eu assumi aqui, olha só. B é igual a 900. É uma pergunta. E aí pelo gráfico, nós temos que o y vai ter esse formato. B vezes x elevado a y é igual a 900 vezes x elevado a 0,6, vamos dizer assim, que bate com o nosso gabarito, que é 910 x elevado a 0,6. É isso, espero ter ajudado aí.